A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Para viva, caros amigos ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua deste sábado. Hoje vamos falar sobre esta temática de confiarmos mais para podermos progredir e evoluir espiritualmente de uma forma mais equilibrada, mais harmoniosa. De facto, é necessário duas coisas extremamente importantes, que são a fé e a confiança. E vamos falar também da sua ausência. A doutrina espírita ensina-nos que a fé é a mãe de muitas virtudes, como afirma Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, onde diz que a fé verdadeira se reconhece pela sua ação. Ela inspira todas as virtudes que conduzem ao bem. A fé, portanto, é dinâmica. Ela nos move, nos impulsiona, nos dá forças para superar os desafios da existência. Mas o que é que acontece, caros amigos, quando ela falta? A falta de confiança em si mesmo, nos outros e na vida, é um reflexo direto da ausência da fé raciocinada. Em muitos momentos, somos como Pedro ao caminhar sobre as águas. Enquanto confiava em Jesus, ele andava firme, mas, ao duvidar, afundou-se. No livro dos Espíritos, questão 842, os Espíritos afirmam que a fé não se impõe, mas conquista-se com o tempo e o raciocínio. Isso mostra-nos que a confiança nasce da compreensão e não da imposição. Assim, quando ignoramos as leis espirituais, damos lugar à dúvida, ao medo e à insegurança. Na revista espírita do mês de fevereiro de 1864, Allan Kardec comenta sobre os tempos de incerteza e a descrença generalizada na sociedade. Ele observa que essa perda de confiança nasce, que essa perda de confiança no próximo é fruto do orgulho e do egoísmo, vícios combatidos pela doutrina espírita. E ele escreve o seguinte, diz que a confiança é o primeiro elo da solidariedade humana. Sem ela, reina a suspeita, a divisão, o isolamento moral. Sem confiança, nos afastamos uns dos outros e, por fim, do Criador. E isso, meus amigos, gera aquilo que nós conhecemos por sofrimento. O espírito de nome Med, nas suas obras, diz-nos que quem não confia vive a controlar tudo por medo de sofrer novamente. A falta de confiança é, portanto, um sinal de que ainda não curamos as nossas dores internas. Mas a boa notícia é que a confiança pode ser reconquistada. Como? Através do estudo, pela prática do bem, pela convivência fraterna e, principalmente, pelo despertar da fé raciocinada que a doutrina espírita tanto valoriza. E existe, se podemos dividir, dois tipos de fé. É uma fé chamada fé tensa. Temos, em segundo lugar, a fé confiança. E finalmente, a fé determinada, determinação. Ou seja, a fé crença. É quando nós dizemos que acreditamos em algo, mas não sabemos explicar porque é que acreditamos. Acreditamos porque sempre foi assim, já veio dos nossos avós, dos nossos pais. Portanto, nós aceitamos de forma cega, sem passar pelo crivo ou o filtro da razão. Acredito e acredito. Não sei explicar como. É a crença. É viver ainda no universo das crenças. A seguir, esta chamada fé e confiança é quando, mesmo apesar dos nossos medos, nós encontramos alguma dominação sobre os mesmos, e dominar os medos chama-se coragem. Coragem não é destemor, ou seja, a ausência de medo. Coragem é, apesar de nós sentirmos medo, conseguirmos geri-los e fazer algo com a nossa vida. Esta fé e confiança é quando nós, mesmo hesitando, mesmo tendo algum receio, conseguimos fazer algo
e com essa concretização individual, com essa realização, sentimos cada vez mais segurança em nós e mais confiança em nós mesmos, no nosso potencial infinito. Finalmente, quando temos aquela fé que é aquela fé raciocinada, e essa fé raciocinada só não é, como diz Allan Kardec, aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. A fé verdadeira é a certeza. Eu acredito. Não é eu acredito, eu tenho certeza disto. Por exemplo, para explicar, acreditas em Deus? Sim. Porquê? Não sei. Mas com a fé raciocinada, eu acredito sim. Porquê? Porque existe um axioma, uma máxima que diz que todo o efeito possui uma causa. Nada construído ao acaso, ou nada construído pelo nada. O nada e o acaso são uma e a mesma coisa e não podem ser inteligentes porque não existem. Portanto, tudo terá tido uma causa. A ciência baseia-se nessa máxima. Todo o efeito possui uma causa. A doutrina espírita também. Portanto, se tudo que nós vemos à nossa volta foi causado pelo homem, pelo trabalho do homem, pelo seu intelecto, portanto, tudo o que não foi criado pelo homem, as montanhas, os vales, a abóbora celeste, todos os corpos, todos os astros que circulam, que estão na abóbora celeste, no céu que nós observamos de noite, todos esses corpos, as árvores, tudo isso também são efeitos cuja causa terá sido de uma inteligência superior que nós conhecemos por Criador, por Deus. Portanto, entramos numa fé raciocinada. Nós temos que aprender cada vez mais a confiar em nós mesmos, nos outros e, sobretudo, no Criador que a todos nos gerou alguns no tempo, há muito e muito tempo. Algumas questões aqui, caros amigos, para refletirmos sobre esta temática, para, de certa forma, ao fazermos esta autoanálise, podemos levar uma vida, fazer um progresso na nossa caminhada de uma forma mais célere, sem tantas hesitações. Portanto, para refletirmos, uma questão. Será que eu tenho cultivado a fé na minha vida como sendo uma força ativa ou apenas como um sentimento passivo? Outra questão para reflexão. Em quais situações eu percebo que me falta a confiança? Em mim, nos outros ou mesmo no Criador? Uma terceira questão para reflexão. Como é que as experiências de dor e de decepção impactaram a minha capacidade de confiar? Quarta questão. De que forma posso desenvolver a fé raciocinada no meu dia-a-dia? Finalmente, o que é que eu tenho feito para fortalecer a confiança nas minhas relações e na sociedade? Em relação à primeira, será que eu tenho cultivado a fé na minha vida como sendo uma força ativa ou apenas como sendo um sentimento passivo? A fé ativa, caros amigos, é aquela que nos impulsiona a ação. Portanto, a estudarmos, a orarmos, a reformarmos os nossos hábitos, a praticar o bem mesmo diante das dificuldades. Se a fé está apenas no plano das palavras, ou da teoria, ou da espera pelos ditos milagres, ela torna-se, de facto, inativa, sem ação. A doutrina espírita convida-nos, então, à fé raciocinada e operante, como disse Allan Kardec, e repito, que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Na tal segunda questão para reflexão. Em quais situações me percebo que me falta a confiança? Confiança em mim, nos outros ou em Deus? Meus amigos, esta resposta é mais pessoal. Mas muitos de nós notamos
a falta de confiança ao enfrentarmos, por exemplo, mudanças. Nós somos ainda muito comodistas. Ao enfrentarmos mudanças, ao enfrentarmos perdas, injustiças ou traições. No fundo, a falta de confiança revela a nossa ainda fragilidade espiritual e o nosso distanciamento das leis divinas. Quando esquecemos, tudo tem um propósito evolutivo cai-nos na desconfiança e no medo. Quando esquecemos, tudo tem um propósito. Agora, quando nos recordarmos e termos isso mais consciente, é claro que volta a confiança e volta, digamos, a coragem. Na tal questão que enunciei há pouco, para refletirmos, e repito, como é que as experiências de dor e de decepção impactaram a minha capacidade de confiar? Bom, as dores mal elaboradas podem gerar bloqueios e desconfianças. O espírito, Hamed, como já referi há pouco, ensina que, lá está, e vamos repetir, que a dor mal compreendida se transforma em desconfiança. No entanto, a doutrina espírita mostra-nos que cada experiência tem um valor educativo. A partir do entendimento da reencarnação, do entendimento da lei de causa e efeito e do tempo, nós todos podemos resgatar a confiança mesmo após sofrer. Bom, continuando nestas questões para refletirmos, esta quarta questão, de que forma posso desenvolver a fé raciocinada no meu dia-a-dia? Bom, aqui podemos estudar, por exemplo, as obras que compõem a codificação espírita, analisando os ensinamentos de Jesus com lógica e aplicando-os nas pequenas escolhas diárias. A fé raciocinada desenvolve-se pela observação das leis morais, pelo exame dos próprios sentimentos e pela prática do Evangelho. Quanto mais compreendemos a justiça divina, mais confiamos e menos tememos. Finalmente, a quinta questão. O que é que eu tenho feito para fortalecer a confiança nas minhas relações e na sociedade? Aqui convém fortalecermos a confiança e isso exige coerência entre palavras e atitudes. Sermos mais autênticos. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos, da forma como nós nos comportamos. Portanto, mais coerência entre palavras e atitudes, mais escuta empática, mais perdão e exemplo moral. Que todos nós, queiramos quer não, somos sempre exemplo para alguém. Alguém aqui no plano físico, ou muitos mais no plano espiritual, no invisível. E mesmo que, meus amigos, que o mundo nos mostre desconfiança, podemos ser sementes de renovação, agindo com ética, fraternidade e responsabilidade. A confiança no outro começa na confiança que cultivamos em nós e na vida sob a luz da imortalidade da alma. Outra questão que nos coloca digamos, nos testa a nossa capacidade, por exemplo, a perda de entes queridos. À primeira vista, esta, caros amigos, é uma das dores mais difíceis. No entanto, a doutrina espírita nos esclarece que a vida continua além da morte e que os laços verdadeiros não se rompem. A aprendizado possível aqui a retirar, desenvolver o desapego material. E quando falo de desapego material, fala-se das pessoas e das coisas. Não é nos afastarmos, mas é diminuirmos o sentimento de posse, o que vai atenuar os sofrimentos
da separação aparente. E também valorizar mais o amor do que a posse, lá está. E compreender que a reencarnação é parte de um plano maior, onde nos reencontraremos com aqueles que amamos. Exemplo. Na obra intitulada Voltei, ditada pelo Espírito Jacob, nós vemos um espírito no plano espiritual a reencontrando-se com os seus entes queridos nesse mesmo plano. E ele narra as suas dificuldades de desapego para partir para o outro lado, mas também o alívio ao perceber-se que a vida prossegue. Outra questão são os sofrimentos perante os sofrimentos morais, como as traições, como a ingratidão ou a humilhação. Situações assim, caros amigos ouvintes, ferem o nosso orgulho e fazem-nos questionar os outros e até a nós mesmos. E o aprendizado possível aqui é exercitar o perdão, a humildade e perceber que muitas vezes escolhemos o que plantamos noutras vidas, como ensina a lei de teor moral, de lei de causa e efeito. Por exemplo, no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec relata diversos casos de espíritos que passaram por grandes dores, mas compreenderam, após o desenlace do corpo carnal, que essas situações eram resgates, eram oportunidades de crescimento espiritual. Noutro caso, perante doenças e limitações físicas, tudo isto pode vir como expiação ou missão. E são sempre, meus ouvintes, são sempre oportunidades de desenvolvermos a paciência, a resignação e a fé. E o aprendizado possível a retirar daqui é tentarmos, aos poucos, abandonar a revolta, confiar mais na sabedoria divina, valorizar a vida espiritual acima da matéria. Como exemplo, no livro intitulado Nosso Lar, o espírito de André Luiz descobre que a sua doença e a sua partida prematura estavam ligados ao uso irresponsável do seu corpo físico, através do uso e abuso de alimentos e de bebidas. A dor leva-nos ao arrependimento e, posteriormente, ao aprendizado e ao trabalho no bem. Também relativamente a fracasso e perdas materiais que nós passamos. Por exemplo, a falência. Uma empresa vai falir. Por exemplo, o caso do desemprego ou a escassez podem parecer castigos, mas são chamadas a todos nós ao tal desapego, chamados à simplicidade voluntária e à confiança na providência divina. Para este caso, para exemplo, no livro dos Espíritos, nas questões 258 a 273, repito, nas questões do livro dos Espíritos, questões 258 a 273, portanto, fala-se sobre os planeamentos reencarnatórios. Muitos espíritos escolhem situações difíceis para acelerar o seu progresso espiritual. O que nos parece uma injustiça, na verdade, pode ser uma prova escolhida com sabedoria que nós, com a reencarnação, com este corpo físico, esquecemos depois essa mesma escolha feita por nós. E agora, caros amigos, para finalizar, como transformar a dor em aprendizado? Em primeiro lugar, aceitar a dor sem revolta, pois a dor é obrigatória neste plano das expiações no qual se encontra no planeta Terra. Aceitar a dor sem revolta, isto não é passividade, é compreensão. Buscar também o significado da experiência à luz da reencarnação e das leis divinas. Orar e estudar para elevar o pensamento, o padrão vibratório mental e encontrar respostas espirituais. Fazer mais silêncios no nosso dia-a-dia para ouvirmos o nosso anjo da guarda.
também agir no bem. O trabalho no amor é o melhor bálsamo para a alma ferida. E, finalmente, compartilhar as nossas experiências. O nosso testemunho pode ajudar outros a também transformarem as suas dores. E assim, caros amigos e ouvintes, com esta compreensão da vida, fortalecendo a fé e incrementando a isso a nossa confiança, confiar é com fé, mas para isso temos que estudar, temos que pôr em prática o nosso potencial infinito, temos que perceber que tudo tem um propósito, e o propósito não é o castigo, não é o inferno, não são as penas eternas. Somos nós que fazemos os nossos infernos com as nossas escolhas equivocadas, mas nós somos os únicos construtores do nosso próprio destino. Mas percebendo o objetivo que aqui estamos, porque é que estou inserido nesta família, porque é que estou neste local de trabalho, tivendo melhor tudo isto, a vida fica mais suave, mais serena. Com compreensão, fortalecendo a fé, nossa e tendo tudo de mão beijada, filtrando, estudando, compreendendo e avançando, sabendo que todos nós somos filhos do Deus Supremo, Criador dos universos, nosso Pai amoroso, que a todos nos ama como se fôssemos cada um filhos únicos. É um amor que nós não compreendemos, mas que confiemos mais nesse mesmo amor. Ninguém está desamparado na aflição, pedir ajuda, engolir o orgulho e pedir ajuda. Caros amigos, foi um prazer estar na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo sábado para mais um A Vida Continua. Até lá, um grande abraço. A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.